Bem, pessoal, transtorno de ansiedade no idoso é uma doença muito frequente. Para vocês terem ideia, quando a gente fala de população brasileira, a gente fala 10% da população vivendo transtorno de ansiedade e na terceira idade essa incidência é maior ainda. Eu vou explicar por que lá acontece, né? Porque é tão difícil convencer o paciente idoso que ele tem com transtorno de ansiedade, né? E quais são os tratamentos, o que é que você faz nessa situação? Primeiro a gente tem que entender o contexto, né? O que acontece? O transtorno de ansiedade é um transtorno médico, então é uma doença. Primeiro para você entender isso, porque em especial, às vezes a população de terceira idade era um tema que não era tão falado, não era visto como doença. Então era entendido como fraqueza. Então, o primeiro aspecto é difícil ele entender que isso é uma doença e aceitar isso. Então muitos não procuram ajuda, não conversam com a família porque não acham que é algo normal, né? Outro aspecto é que na maioria das vezes, claro, quanto mais você envelhece, mais doença você tem, né? Ele associa com outros tipos de doença, então acha que está infartando, acha que tem um problema neurológico mais grave, né? E muitas vezes isso não se caracteriza, o médico investiga e ele recebe esse diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Vamos entender qual é o contexto, né? De um modo geral, quando você envelhece, novos problemas podem ser gatilhos para o transtorno de ansiedade. Muitos deles relacionados a novas doenças aparecem, então são gatilhos importantes. Então, às vezes o paciente, que no meu contexto aqui de neurocirurgião, descobre um tumor, mesmo que eu diga que é benigno, tem um risco baixo, ou precise fazer uma cirurgia, né? Aquilo é um gatilho importante e muitos pacientes desenvolvem transtorno de ansiedade nesse contexto, né? E às vezes é até difícil você convencer ele de que aquilo não é sintoma da doença. Ele está com outra doença, ele está com tumor, ele teve um AVC, ele teve algum outro tipo de doença que a gente está tratando, mas também tem que tratar o transtorno de ansiedade. Então esse é o contexto mais comum que a gente encontra, né? Segundo contexto são os próprios aspectos sociais. A gente sabe que a população da terceira idade tem a questão econômica muito forte, né? A inflação quando você envelhece é alta, né? Como assim inflação, Júlio? Planos de saúde eles aumentam muito, começa a ter custo de remédio, né? Às vezes o paciente precisa de alguém para ajudar que não consegue fazer as coisas, então fica tudo muito mais caro, né? Então o aspecto econômico pode ser um gatilho importante, né? Outro aspecto é que eles vivem muito lutos, né? Por que ele vive luto? Porque muitas vezes vai um familiar morreu, esposo, esposa, os amigos morrem também, né? Quanto mais você envelhece, mais você vai ter perda, né? E eu costumo dizer que ainda tem um problema sério aqui no Brasil, além de ser o país mais ansioso do mundo, a gente está vivendo agora essa transição etária. Então, nossa população está envelhecendo agora. Então, você não tem muito comparativo prévio, né? Quando você pega a Europa, Estados Unidos, que já tem uma expectativa de vida quase chegando aos 90 anos de idade, né? Eles já viveram isso há muitas décadas e vão aprendendo a conviver. O paciente vai aceitando mais algum tipo de doença, aceitando a medicação. A nossa geração está envelhecendo agora. E essa geração que está envelhecendo agora, ela não está acostumada com esses temas. Então, a maior dificuldade para mim é o paciente entender que aquilo é uma doença. Vamos lá só para vocês entenderem alguns sinais que pode você estar passando por transtorno de ansiedade. Muitas vezes esses pacientes sentem palpitações, eles sentem taquicardia, eles às vezes sentem dor no peito. E aí começa a primeira dificuldade. Porque na população idosa, o que é que você pensa? Logo infarto e tal, e pode ser. Então ele vai ser investigado muitas vezes pelo cardiologista, pelo clínico, para afastar problemas físicos, porque os sintomas são muito iguais, né? Muitos pacientes têm alteração do sono. A insônia é uma doença muito associada ao transtorno de ansiedade, né? Além disso, às vezes eles têm sintomas, além de ansiedade, sintomas associados à depressão. Depressão e ansiedade, elas andam juntos, são doenças diferentes, mas é muito comum o paciente ter as duas, né? Outro aspecto muito comum do paciente ter, além do transtorno do sono, o transtorno alimentar. Então, ele pode comer demais ou comer de menos, ganhando peso ou perdendo peso por causa do transtorno de ansiedade, né? Muitos associados à angústia, né? O paciente fica angustiado o tempo inteiro. Ele tem gatilhos e sensações de que vai morrer, sensação de que alguma doença está acontecendo com ele, sensação que vai desmaiar a qualquer momento. Então, isso gera uma piora muito forte na qualidade de vida do paciente. Primeiro aspecto. Tem que procurar ajuda clínica médica, porque ele tem que afastar outras doenças. Alteração da tireoide pode dar sintoma parecido, lesões cerebrais podem dar sintomas parecidos, então perceba que tem muito fator confundidor, tá bom? Mas procure ajuda. Hoje em dia tem medicação, as medicações. Tem um vídeo aqui falando de escitalopram e outros remédios para transtorno de ansiedade, com controle muito bom, baixo efeito colateral, né? O paciente fica com medo de tomar remédio demais, ter problema no fígado. Hoje a gente são remédios que tem estudos mostrando a segurança e a eficácia, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.